RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Estamos de volta, mais uma vez, para o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e hoje nós temos o prazer de entrevistar a Vanessa Lopes. A Vanessa é portuguesa, é académica também, cristã e também o fator mais importante, que é o que nos vai dar vida a esta entrevista, é de etnia cigana. Mas antes de nós começarmos, Vanessa, como é que tu estás? Estou bem, e a verdade é aqui um ponto de diferença, mas uma diferença também boa, não é? Mas é isso mesmo, estou bem e sou cigana, é verdade. É motivo de orgulho mesmo, é motivo de orgulho, mais nada. Vamos pegar então nesse pontinho e, Vanessa, conta-nos um pouquinho acerca da tua história. A minha história foi assim, parecida com a maioria das mulheres da minha cultura, mas eu gosto de frisar que eu não represento todas as mulheres, não é? Portanto, cada um tem as suas especificidades, não é? As suas diferenças. No meu caso, foi um pouco mais difícil por estar numa família mais tradicional, que seguia então todas as regras e tudo mais, mas existem outras famílias que não e que acaba por ser muito mais facilitado e natural. No meu caso, pronto, cresci numa família tradicionalmente cigana. Basicamente, o foco da mulher é casar com 14, 15 anos. O objetivo de vida é esse mesmo, é casar, depois construir uma família e servir a casa, a família, o marido. Portanto, é este o objetivo de vida. Portanto, há toda uma preparação, por assim dizer, para este fim, não é? Que é o de construir família. No meu caso, eu achava que a vida tinha que ser muito mais para além disso, que o meu objetivo de vida enquanto mulher e enquanto indivíduo único, não é? Portanto, que na verdade não achava que tinha que ser só aquilo que me estavam a incutir na altura, que Deus tinha que ter muito mais para além disso, para a minha vida. Mas foi uma fase complicada porque a adolescência é uma fase difícil. É uma fase difícil que nós realmente, pronto, fazemos uma tempestade num copo d'água. Claro que o problema existia, mas a verdade é que torna-se com uma dimensão muito maior. E pronto, e também temos outra postura perante o problema, somos mais também emocionais. Pronto, tem aqui características associadas que neste momento, pronto, já não lidaria dessa forma, não é? Mas na altura foi bastante difícil por causa disso e eu só perguntava a Deus porque é que eu tinha crescido numa família assim, porque é que eu tinha crescido naquela família e porque e porque é que não posso ter uma vida dita normal, não é? Claro que depois mais tarde percebi que a minha vida era normal no sentido de, pronto, dentro daquilo que é suposto. E mais tarde vi qual é que era o propósito disso, mas na adolescência de todo não entendia porque é que as coisas estavam a acontecer de certas e determinadas formas e não entendia a razão daquilo. Porque pronto, eu enquanto mulher cigana, nós fazemos até à 4ª classe, ou 5º, 6º ano, e depois não estudamos mais, porque o objetivo é mesmo casar e construir família, então não temos propriamente a ambição de uma carreira, de uma profissão, isso não existe. E apesar dos rapazes terem essa liberdade, também optam por não escolher. Portanto, é um pouco ao contrário, as mulheres, muitas delas não podem e querem, e os rapazes podem e não querem, portanto é aqui esta diferença. E pronto, e depois eu cheguei então, fiquei sempre, portanto era uma menina que não podia ter relacionamentos de amizade, não conseguia construir esse tipo de relacionamentos, não saía à rua sozinha, não podia lidar com rapazes, por exemplo, falar com rapazes. Portanto, a escola também faltava muitas vezes porque o objetivo era depois eu sair da escola, então eu fiz os 18 anos com o 9º ano de escolaridade apenas, eu tinha apenas o 9º ano. E livrei-me também de vários casamentos. Aliás, houve uma delas que eu finalmente cedi e disse, pronto, já que as coisas não estão a acontecer, está bem Deus, eu cedo e vou aqui e vou seguir o destino. Uma fase assim mais complicada, e pronto, eu disse aos meus pais, olha, até pode ser que sim, pronto, não vou casar, posso casar.
E a verdade é que havia tanta pressão familiar, não a obrigação, nunca me obrigaram a casar, mas havia aquela pressão, já estás na idade e tudo mais, pronto. Havia pressão familiar e também à volta, né, de pressão social, para que isso acontecesse, mas quando eu disse que pronto, que cedia e que queria e que podia ser, os meus pais disseram, mas afinal já não queremos que tu cases com essa pessoa. Uau! Foram os teus próprios pais que depois voltaram atrás. E eu, como assim? Então eu andei este tempo todo a bater o pé e finalmente quando eu cedo, então, não estou a perceber, não estou a perceber. Eu pensei, só Deus mesmo, porque isto é impensável, não é? Portanto, aquilo pelo qual tanto nos pressionam, e pronto, e o objetivo de toda a mulher praticamente, quando eu digo que sim, afinal, ok, está bem. Portanto, foi ali, eu acredito mesmo que foi livramento do Senhor. Mas, e pronto, ok, isto deve ser aqui algum sinal, alguma coisa de que afinal se calhar tenho que esperar mais um bocadinho, porque deve vir aí qualquer outra coisa de diferente que eu ainda não sei bem o que é, portanto eu vivia dia a dia sem saber muito bem o que é que estava a acontecer, porque o ideal é tu cresceres numa família cultural, mas que tu aceitas e até tu te identificas. Exato. Portanto, era o que acontecia à volta, com as minhas primas e outras pessoas, portanto, não tinham esta mentalidade que eu tinha, portanto, às vezes até eu pensava, mas porque é que eu não sou igual às outras miúdas, porque é que eu tenho que ter estas ideias que depois só me prejudicam, pronto. Esta era a minha mentalidade na altura. E pronto, e até que chegou um momento em que pronto, a minha oração todos os dias, a Deus às vezes a chorar, baba e rainha, era porque o que é que se passa, porque é que não sou normal, porque é que eu estou aqui, o que é que vai ser de mim, agora só tenho 9 anos de escolaridade, nada vai ser, não vai acontecer nada, pronto. Até que houve uma vez que Deus me disse o seguinte, que foi, se tu queres ter algo que nunca tiveste, faz algo que nunca fizeste, não basta orares. E foi uma voz audível, foi audível. Eu, como assim? Como assim? Não estou a perceber. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Porque, pronto, eu basicamente só orava e perguntava, mas o que é que se passa e tal. Então foi todo um processo e aquilo começou a fazer sentido na minha cabeça, ok, então eu não posso continuar a querer ter um resultado diferente se não há algo diferente que eu esteja a fazer neste momento, então eu tenho que pensar bem naquilo que quero, naquilo que quero e naquilo que posso fazer, e se Deus disse isto é porque independentemente da decisão que eu tomar, portanto a decisão que eu tomar ele vai estar lá, ou seja, quer seja difícil ou não, ele vai estar lá porque foi ele que mandou, portanto se foi ele que mandou bora lá, pronto. Exato, e depois então eu tive que tomar mesmo uma decisão, bater o pé, não é? Portanto aos 18 anos eu decidi mesmo, ou seja, eu sou orgulhosa da minha cultura e tudo mais, mas eu decidi filtrar aquilo que era bom e aquilo que não era bom. E não fazia de todo sentido na minha cabeça, até que eu decidi abdicar ou largar, por assim dizer, das tradições que eram tóxicas e que não me iam edificar e construir enquanto pessoa, pronto, enquanto pessoa, enquanto todos os objetivos que eu tinha para mim, porque eu na altura tinha muitos sonhos, muitas coisas que eu queria fazer, e eu achava tudo que era inalcançável e que era impossível, até que chegou o momento que eu ia desistir, não é? E que Deus depois levantou e disse, não, espera mais um bocadinho. Aliás, eu na altura nunca imaginei que eu estaria onde estou agora, seria impensável, às vezes até nem acredito, a sério que isto tudo se passou assim. Portanto, ainda é muito difícil de acreditar quando faço o processo de olhar para trás e ver aquilo que passei. E pronto, e basicamente decidi fazer isso, claro que isso não foi aceito por muita gente, nem pela família e tudo mais. Mas deves ter passado um mau bocado ao início, não? Quando tomaste essa decisão Sim, mas eu deixei mesmo, esperei até aos 18 anos, porque assim eu já tinha o poder de decisão sobre a minha própria vida. Na cultura cigana não tens, não existe.
Não existe isso da maioria da 18 ou não existe. Mas eu decidi que não podia ser e que eu tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. E na verdade Deus esteve sempre no processo, porque eu não tinha relações de amizade, não conhecia o mundo, não conhecia nada, portanto não tinha o apoio da família, que por norma é um grande suporte na vida de muita gente. E é muito difícil crescermos a ouvir que nós nunca vamos conseguir ser nada, nunca vamos alcançar, e que somos diferentes e que isso é mau, e comparações com outras pessoas, isso é muito difícil ouvir da parte que devia ser o nosso suporte maior, o nosso pilar, que é a família, não é? Mas pronto, depois lá eu também percebo que na altura, claro que se tornou um pouco revoltante, mas eu hoje em dia também tenho outra maturidade e eu percebo que era aquilo que eles sabiam ser melhor para mim, eles não sabiam mais, então eu não posso exigir algo que eles não sabem melhor, portanto era o que eles achavam que era melhor para mim. E se eles não sabem melhor, é o que eles estão a fazer de melhor. E pronto, e isso foi, claro, foi um processo e foi algo que eu também fui aprendendo. Depois, mais tarde, tive que, então, decidi ir tirar o 12º ano, decidi também entrar na faculdade e pronto, toda a gente dizia que eu não ia conseguir e eu própria também duvidei de mim mesma e das minhas capacidades, os meus pais também não aceitaram, mas depois eles são assim um pouco orgulhosos, né? Então... Depois eu vim a saber que a minha mãe estava a mostrar a minha fotografia trajada à família e eu nem sabia que ela estava a fazer isso. Ou seja, afinal Afinal era havia ali um orgulho de si na filha pelo que ela ela não queria dar o braço a torcer. Pronto. Mais tarde depois eles acabaram por aceitar, não entendem tudo, mas já aceitam. Claro que foi um grande processo, que daria aqui uma longa conversa de muitos detalhes, mas aprendi uma coisa que é, e que Deus ensinou-me mesmo isto, porque pronto, houve muitas coisas, dificuldades que eu passei, dificuldades financeiras, dificuldades a nível de integração, dificuldades de me relacionar com as pessoas, porque eu não estava habituada a tal, mas houve algo que eu aprendi com Deus que é, não importa se nós não vemos aquilo que está à nossa frente, porque muitas vezes nós não vamos ver o resultado, nem vamos ver aquilo que Deus tem à nossa frente, porque eu digo uma coisa, se eu soubesse as dificuldades e tudo aquilo que estava à minha frente e que ia acontecer, eu nunca tinha tido a ousadia de dar um passo em frente. Então é mesmo de grau a degrau e Deus vai mostrando aos poucos, porque Ele sabe que nós não vamos aguentar se Ele mostrar tudo de uma vez. E se for preciso vamos ter medo, e o medo é o oposto da fé. Então o desafio era dar um passo de fé e eu vou cuidar. Basicamente foi aquilo que Deus me disse naquela noite: dá um passo de fé e eu vou cuidar. Eu não sabia para onde, como, nem quais os meios, mas eu dei esse passo de fé. Então eu passei, quando nós não temos nada, quando nós não temos uma fonte de rendimento a que nos agarrar, quando nós não temos pessoas a quem pedir ajuda, quando nós não temos nada, aí é que nós vamos ver realmente onde é que está a nossa confiança. E se não está, então passas a ter, porque não há outra hipótese. Não há outra hipótese. Então isso torna-se um grande desafio e muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, mas Ele não nos vai dar essas coisas, Ele vai dar como que desafios e processos que tu vais ter que superar para conseguir aprender essas lições, não é? É como um exame em que Deus é o professor e tu tens que passar naquele teste. E claro que depois podes não entender bem na altura, e eu não entendia nada, mas hoje eu conheço o propósito, sei qual é que foi o propósito disso tudo, não é? Porque eu hoje em dia faço acompanhamento de muitas crianças e jovens, principalmente mulheres, onde eu vou às escolas falar, onde eu vou fazer acompanhamento, mediação, e tornei-me uma referência para dentro da comunidade e fora da comunidade, e eu hoje, inclusive dou formação a professores, e hoje em dia eu tenho a bênção mesmo às vezes, até Deus está sempre a dar um presente. Por exemplo, quando eu estava, isto não vale a pena porque isto são tradições muito enraizadas, não vale a pena porque não vai haver mudança de mentalidade, vai demorar muito tempo ou não é possível, e Deus dá assim um mimo, digamos. Por exemplo, uma menina chega ao pé de mim no final da sessão
e, por exemplo, abraça-se a mim a chorar e a dizer, uau, só porque obrigada, houve uma que fez isso mesmo, só sabia dizer obrigada, 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 só porque eu agora vi com os meus olhos e eu ouvi o teu testemunho, então eu agora sei que eu também posso, e eu posso então sonhar mais, posso ter outros objetivos, e se tu conseguiste eu também posso conseguir. Então isto é como que, calma, podes não ver agora, mas estás a semear, e mesmo que não sejas tu a colher neste tempo, vai haver diferença. Então hoje em dia, mesmo que eu tenha uma sala de 30 jovens, se eu tocar a vida de uma pessoa já valeu a pena, se eu tocar a vida de uma menina já valeu a pena, porque é mais uma e depois mais outra e depois mais outra, e é isso que depois um dia mais tarde vai constituir uma geração inteira, não é? Então é pensar mesmo que o trabalho não é em vão, não é em vão de todo, e que mesmo que seja difícil e que não vejas já, está a ser construída alguma coisa, e que, pronto, que Deus está nesse processo também. Então esse foi o grande propósito, porque foi o abrir de portas, não só para as pessoas de fora, como também até mesmo dentro da família, né? Dentro das minhas irmãs, por exemplo, já não passaram o que eu tive que passar, então acho que é tudo um processo, sim. É muito curioso, porque ao estar-te a ouvir, há uma coisa que eu não posso deixar de falar: Deus escolheu-te mesmo para abrir caminho. Isso é uma coisa assim irrefutável, não dá para negar. E é muito curioso também, enquanto tu falavas, que o medo, ele é o oposto da fé. Enquanto a fé, ela nos mantém sempre em constante movimento e andar para a frente, o medo, ele paralisa. Então é por isso que muitas das vezes nós encontramos na Bíblia, até podemos ter isso uma vez por dia, não é? Não temas, Sim. não temas, não tenhas medo. Sim, porque a fé é acompanhada de uma ação, não é? A própria Bíblia diz que fé sem obras é morta. E isto porquê? Porque tu não podes dizer, eu tenho fé, mas o que é que tu estás a fazer para dizeres que tens fé? O que é que tu estás a construir agora para chegares lá, naquele lugar amanhã? Porque é que dizes que és cristão, mas o que é que tu fazes para dizeres que és cristão, não é? Qual é que é o teu impacto? Costuma-se falar da pegada, não é, ecológica, pegada digital, neste caso, qual é que é a tua pegada, não é? Exato. A tua pegada evangélica, ou cristianismo, ou o que quiserem chamar, mas qual é que é a tua pegada, e qual é que é o legado que tu estás a construir para deixar? Então é muito isso que eu penso, e eu sei que, e tenho plena consciência de que o meu testemunho tem impactado muitas vidas, mas eu sempre disse a Deus que eu não queria ficar agarrada a esse testemunho, e que eu queria que as coisas continuassem a acontecer. E claro, e continuaram a acontecer sem dúvida. Portanto, há várias coisas que vão surgindo na vida, e mais recentemente, pronto, eu depois começo a cansar-me, honestamente, canso, não é, da minha história, ter que estar a repetir a mesma coisa, ter que estar sempre a fazer a mesma coisa, ter que estar a explicar, eu canso de mim mesma às vezes. É compreensível. Sim, então, pois é, sempre as mesmas perguntas, oh meu Deus, mas pronto, depois Deus coloca ali uma pitada de paciência e Muito bom. E diz que, pronto, porque eu gosto da espontaneidade, de ser o mais verdadeiro e transparente possível. E quando nós repetimos muito uma coisa, pode corrermos o perigo de se tornar mecânico, e eu não quero isso. Exato, então há vezes que eu faço pausas, que eu recuso muitos convites. Neste momento não, porque eu não vou transmitir tudo aquilo que eu quero transmitir, e isso é algo que se sente. E numa dessas fases eu assim, Deus, então e agora? Tipo, não, vou desistir. Pois houve uma vez que eu estava numa reunião para uma escola da Dunamis, e estávamos em reunião, e depois pronto, já estava na pausa do trabalho por Zoom, portanto, horários rotativos, nem podia estar na reunião, ok, e tal, vou aqui só a pausa do lanche e tal, e assistir, e no final da reunião a pessoa que estava lá a ministrar disse, aliás, na verdade não falava português, e falou português, essa é logo a primeira. Uau. Mas pronto, foi,
é mesmo uma alavanca de Deus, tipo, para nos manter em cima, que foi, ele disse, tu és uma líder de mulheres. Ele disse, Deus não tem muito para dizer, mas Ele quer que tu saibas que tu és uma líder de mulheres. A pessoa não sabia nada da minha vida, quem eu era, o meu nome, nada, zero de nada. Portanto, pode parecer assim geral, mas para mim não era geral. Tu sabias que era Deus, ponto. Tu sabias. Sim, não é geral, porque nós podemos dizer isto a muita gente, mas a verdade é que eu estava naquela fase e a verdade é que aquela pessoa não sabia de nada. Então, o ouvir aquilo, ok, uau, tipo, isto é mesmo Deus a dizer, não desistas porque eu estou no processo e mesmo que esteja difícil, não te preocupes que tu estás no caminho certo e estás a fazer as coisas acontecer, porque é aquele momento em que tu pensas, será que eu estou mesmo a fazer aquilo que é suposto fazer? E pronto, e é sempre estas pequenas coisas que Deus vai fazendo e vai acrescentando, e também de forma a que não fiquemos também agarrados sempre ao passado e que Deus possa continuar, porque a palavra de Deus é nova a cada dia e aquilo que Deus faz também. Então não devemos ficar presos a um testemunho do passado, mas ter sempre algo para contar Novo. o nosso relacionamento com Deus, não é? Sim, porque então, continua, nunca para, nunca fica estancado só ali naquele momento, sim, né? sim. Entendo-te. Então, como é que tu hoje em dia tu vês como é que está a questão da luta pelos direitos da etnia cigana na sociedade portuguesa? Porque eu creio que também que um dos motivos pelos quais também recorrem muito a ti é para já pelo teu testemunho, não se pode negar isso, o que Deus fez assim foi estrondoso. E ainda mais à medida que te vais abrindo e vais falando mais daquilo que continua a acontecer, as pessoas vão despertando. Então eu acredito que a sociedade portuguesa ainda precisa despertar mais. Eu acho que ainda está muito cega para a etnia cigana. Como é que tu vês hoje em dia? Como é que está o avanço? Se tu vês que está assim calmo, qual é que é a tua opinião sobre isso? Isso também porque a comunicação social, na verdade, também não ajuda muito nesse sentido, infelizmente. Se bem que atualmente as coisas já estão a mudar ligeiramente, mas também isto é por modas. Porque agora está na moda falar sobre a discriminação e o racismo e tudo mais. Quando isto passar, as pessoas esquecem. Isso é como o Covid. Entrou a guerra, esqueceram-se do Covid. Portanto, isto é um pouco por modas, eu acho, de influência. Portanto, ainda há muito trabalho para fazer. Basta dizer que a comunidade cigana pertence ao ACM, ao Alto Comissariado para as Migrações. Portanto, nós somos considerados estrangeiros na nossa própria terra. Portanto, basta começar por aí. Somos portugueses, mas pertencemos ao Alto Comissariado para as Migrações. Mas pronto, isso já seria uma outra longa conversa. Há muito trabalho mas necessária. Sim, há muito trabalho para fazer, principalmente a nível de políticas públicas, porque é muito bonito e é bonito incentivar a comunidade cigana a estudar e dizer que o melhor é ter formação, porque vai ser muito complicado e tudo mais, e a nível de trabalho e todas essas coisas, e até criticar por não haver tanto a nível de estatística, não é? Não ter um quadro bonito. Mas a verdade é que depois também não existem políticas que digam, ok, então e depois? Não criam uma estrutura para vocês, não apresentam para vocês uma possibilidade. Exato. Então e depois? Não é que nós queiramos ter privilégio, não é nada disso, mas há coisas que tem que se começar por algum lado. É o essencial. Isso tem que se começar, e se para começar seja necessário medidas específicas, privilégios, então vamos começar, porque algum dia tem que começar. Porque, por exemplo, eu sou licenciada em Ciências da Comunicação, mas eu voltei para o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego com 9 anos de escolaridade foi um call center. Eu neste momento tive que voltar a um call center, tive que tirar a minha licenciatura do currículo porque eu não arranjo trabalho. Agora vou entrar num mestrado em Ciências Políticas, mas nem é porque que isso me possa abrir mais portas, é porque eu gosto mesmo, quero adquirir mais conhecimento e como também estou muito envolvida nesta questão da integração da comunidade e tudo mais, então acho que faz uma boa ferramenta. Acho que faz todo o sentido, até mesmo para a parte jornalística é bom para mim também, porque
faz-me especializar numa área específica, não é? Mas isto é muito triste, incentivar, ok, vai estudar e tal, comunidade cigana, e agora? Porque é que agora está eu provar aos meus pais que a licenciatura serve, mas como é que eu vou provar se eu estou no mesmo emprego quando tinha o 9º ano? Então isto é bastante complexo porque não existem assim tantas oportunidades, e há pessoas que não concordam muito com as cotas, mas por vezes tem que ser. Por acaso agora houve um jornal que abriu algumas vagas específicas para diversificarem as redações em Portugal, mas pronto, vamos ver porque às vezes nem sempre é suficiente. Mas acho que é isso, acho que as pessoas não estão preparadas, existe muito preconceito porque as pessoas simplesmente não conhecem. A maioria das pessoas, se perguntar se tem algum amigo cigano, se calhar eu sou a primeira que tu conheces ou com quem falas, não sei. Por acaso não. Mas o normal mas já tiveste Mas com entendo o alguém? que tu queres Não. dizer, sim, eu entendo Sim. o que tu queres dizer. Mas a maioria é tipo, não, simplesmente não tem. Aliás, a maioria dos meus amigos eu sou a única. Não há um que não tenha, que tenha mais do que eu como amiga, portanto, existe ainda bastante trabalho a fazer, sim, sem dúvida. Muito bem. Agora puxando um pouquinho mais no que diz respeito à Bíblia, porque eu acredito também para cristãos que não pertencem à etnia cigana, e pronto, nós queremos, tu também conheces o trabalho aqui da nossa rádio, tu consegues encontrar assim um ponto a conciliar entre as tradições ciganas e a Bíblia? Existe isso também? É assim, isto é como em tudo, seja na cultura cigana ou em qualquer outra cultura, ou até mesmo português. Existem hábitos, existem coisas que nós fazemos e que simplesmente não estão de acordo com a Bíblia, não é? Com a verdade, com a palavra de Deus. Então, quer seja na comunidade cigana ou em qualquer outra, há coisas que nós vamos ter sempre que abdicar. Portanto, é dizer sim a Deus e dizer não a montes de outras coisas. Portanto, isto é em tudo. Ao sistema, exatamente. Exatamente, e isso passa não só pela cultura cigana como outras coisas, mas é pegar naquilo que é bom e deitar aquilo que não faz sentido e que desagrada a Deus. Se bem que hoje a maioria da comunidade cigana converteu-se ao cristianismo, são evangélicos, a maioria. E existem muitas igrejas evangélicas que na sua grande maioria são ciganas, claro que qualquer pessoa pode entrar lá, mas a maioria são igrejas ciganas. E posso dizer que a comunidade cigana, quando se converte-se a sério. É bastante fervorosa, é bastante de compromisso e converte-se a sério. Às vezes até exageradamente, porque depois não fazem mil e uma coisas que podiam fazer e não fazem porque acham que é errado, pronto. Mas convertem-se a sério. Então, há forma de conciliar, há forma de ser cristão e ser cigano, simplesmente há coisas que nós vamos dizer, não, mas isto não está de acordo com a vontade de Deus, então esta situação nós não vamos fazer desta forma. A questão, por exemplo, do culto aos mortos, por exemplo, que há muito aquele apego de vamos ao cemitério de X em X tempo e tudo mais, isso acabou por se dissipar, porque a maioria dos ciganos converteu-se. Então, ao haver esta conversão, houve muitas práticas que deixaram de ser feitas também. E basicamente é isso, portanto é conciliável até porque é uma forma também de desconstruirmos aquilo que é ser cigano e aquilo que não é, porque ser cigano não tem a ver com essas coisas, ser cigano tem a ver com a música, com a dança, com a união entre nós, com a família, somos muito de família, portanto todas essas coisas que são boas e todas as outras nós simplesmente colocamos de lado, acho que é muito por aí. Fantástico. E agora uma opinião bem pessoal. Como é que tu vês a igreja, assim, vamos falar no geral, né? O corpo de Cristo no geral, mas aqui dentro da sociedade portuguesa, como é que tu vês a maneira como ela lida com a comunidade cigana? Porque nós não podemos ser, como é que te dizer? Não podemos tapar os olhinhos e fingir que não existe, às vezes, também um certo preconceito, ou então diz assim, não, vocês então criam a vossa e nós temos aqui a nossa. É isso realmente que se passa? Por alguma razão existem muitas igrejas ciganas, porque é que será? De alguma forma
a igreja não está adaptada para toda a gente, para receber toda a gente. Não está, é verdade. Mas também existem vários tipos de igreja, que umas podem ser mais, podem identificar mais do que outras. Mas o facto de existir esta questão, acho que poderá não estar muito preparada. E depois tem outra questão, é que há muita coisa que... Porque ser igreja é família, não é? É relacionamento. E há muitas coisas que os não ciganos não entendem. Ou porque, pronto, não conhecem, ou porque é realmente difícil de entender. Há vários fatores. Então, quando não se fala a mesma linguagem e temos que explicar tudo, isso torna-se muito mais difícil também. Pronto. E pronto, e depois ao ouvir às vezes, mas estás a fazer desta forma, porquê? Isso não é correto e tal, mas isso na tua perspectiva, porque culturalmente, isto é uma coisa perfeitamente normal. Por exemplo, existem várias situações, não é? Então, depois o ter que lidar com estas questões, e isto não se trata só de igreja, é mesmo no geral. Por norma, o ser humano tem tendência para aquilo que não entende, não é válido, pronto. Colocar de lado, exato. Sim, não está, exato, não está certo, não é válido porque ele não entende. Exatamente. E nem dá oportunidade para. E pronto, e acho que é muito assim. Houve uma vez que eu vi numa igreja, por acaso não foi a minha, mas vi numa igreja que a mulher estava, pronto, no louvor, por exemplo, e a igreja tinha uma farda de louvor, pronto, que o grupo de louvor usava. Mas a mulher cigana não usa calças, usa saia comprida. Então ela não podia estar no louvor, porque se ela não usasse as calças que toda a gente usava, ela não podia servir. Isso bate no ridículo. Isto é um exemplo e que aconteceu. Meu Deus, até custa A pessoa não acreditar. podia simplesmente estar com calças da mesma cor, pretas, aliás, estar com saia preta, que era igual às calças pretas, não, tinha que ser calças porque as outras pessoas estavam de calças. Isso é basicamente dizer àquela pessoa, deixa de ser quem és, anula aquilo que tu és, a tua essência, a tua tradição, porque aqui tem que ser calças, que nem é bíblico, na verdade. E na verdade essas pessoas nem são Deus. Se Deus não tem problema com a cultura, exatamente. porque, aliás, Ou seja, já quer todas as culturas para si. Sim, então, a partir do momento em que isso é um requisito para servir, é algo que está errado. Pronto. Exatamente. Isto é um pequeno exemplo e que pode também acontecer em outras, mas eu achei isto realmente chocante. É absurdo, sem dúvida alguma. Para nós terminarmos, Vanessa, embora eu esteja a gostar muito, muito, muito desta conversa contigo, estou mesmo. O que é que tu poderias deixar assim para os nossos ouvintes de sugestão? Porque eu acredito que a maioria que vai ouvir também é não cigano, e então o que é que tu poderias dar aqui de sugestão para começarmos a acolher mais? Eu acho que é mesmo dar oportunidade. Dar oportunidade de conhecer. E quem sabe, por exemplo, eu posso dizer uma coisa que é, eu tenho muitos convites de fora, muitos, para falar de várias coisas, principalmente direcionado, claro, para jovens e também mulheres, e dar a conhecer e falar, inclusive falo da palavra. Mas, por exemplo, algo engraçado e interessante é que a igreja não faz isso. Exato. A igreja não faz isso. Até hoje praticamente não tive nenhum convite dentro da igreja. E eu fico a pensar, será que a pessoa se importa mesmo? Será, a não ser a minha, claro que a minha é normal, mas será que a pessoa se importa, será que as pessoas se importam mesmo? Ou será que não há mesmo necessidade de mostrar aquilo que é diferente dentro da igreja? Portanto, só por aí eu já parto do princípio que não existe essa necessidade, ou desde o mal não existe essa necessidade, ou então simplesmente não existe interesse, não é? Porque eu fico a pensar como é que lá fora há tanta esta necessidade de mostrar a diferença e de falar e de formar pessoas, e dentro da igreja não é necessário. Eu fico a pensar sobre isso. Portanto, a minha questão é mesmo, o meu desafio é mesmo este, deem a oportunidade para conhecer novas realidades, para que outras pessoas até se identifiquem e sejam integradas, nem que seja apenas para termos conhecimento e entendermos melhor, porque somos todos raça humana. Exatamente. Somos todos criaturas de Deus, não é? E filhos de Deus.
e acho que é muito bom nós podemos misturar, porque não dói nada misturar-nos. Exato. Aliás, Acho no que- céu vai ser assim. Vai estar toda a gente misturada, Portanto, toda a não dói cultura. nada, não é? Não dói Não nada. dá nada. Portanto, eu acho que seria Exato. bom começarmos a treinar já aqui. Porque Sim. no céu vai ser uma maravilha, toda a gente junta. Exatamente, nem há cor, né? Nada, 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 nada. E aliás, eu penso que é por aí. Aquilo que tu falaste remata com o seguinte: é sermos verdadeiramente igreja. Porque se Cristo não põe ninguém de fora, quem somos nós para o fazer, É não é? verdade, é isso mesmo. Vanessa, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela forma como tu falaste aqui e explicaste tudo e pela tua abertura também para tocar num assunto tão pessoal, mas também de tanto valor para ti, né? Porque o nosso testemunho, seja como for, tem o seu valor, não só para ti, como também para Deus. E foi um gosto imenso falar contigo, de verdade. Obrigada, foi um privilégio mesmo. Obrigada pelo convite. De nada. Ora, para os nossos ouvintes, eu relembro que vocês podem ouvir mais entrevistas do RTM Talk nas principais plataformas digitais e também podem seguir os demais programas pela nossa web rádio. Da minha parte é tudo. Mais uma vez eu relembro, eu sou a Ana Margarida e despeço-me agora de vocês e de mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.